Então vamos começar falando de abdômen, né? De abdominoplastia. O que é esse procedimento em si? O que é a abdominoplastia? Bom, a plástica de abdômen é quando você vai retirar o excesso de pele. Então, depois de uma gestação, depois que engorda, depois que envelhece, a barriga, a gente tem 2 feixes musculares que eles correm em paralelo, que é o reto abdominal. E ele pode distender e afastar. Então, já provoca uma eventração. O abdômen já fica um pouquinho mais abaulado. Na plástica de abdômen, na abdominoplastia, a gente faz a correção dessa diástase, desse afastamento da musculatura e faz a retirada do excesso de pele. Algumas pessoas não têm tanto excesso de pele assim, então pode ser uma mini abdômen, você tira um fuso de pele menor. Às vezes, quando tem uma flacidez maior, você tem que estender mais essa cicatriz, fazer uma ressecção de pele maior. Em casos mais extremos, até cirurgia em âncora, né? É um pós-bariátrico, por exemplo, que faz aquela cicatriz, uma âncora aqui na frente. Mas aí já são casos um pouquinho mais extremos. Excesso de pele, né? Ou a gente pode utilizar tecnologias também para auxiliar na retração de pele. Então, aquela pessoa que tem pavor de cicatriz e, de repente, não tem indicação de fazer uma plástica de abdômen, mas tem uma flaccidezinha de pele que está incomodando, hoje a gente pode lançar mão de tecnologias que ajudam a otimizar mais o resultado, coisa que antes a gente não podia oferecer porque a gente não tinha, e hoje já tem. Mas, basicamente, a plástica de abdômen é aquela cicatriz onde a gente vai tirar o excesso de pele e a pessoa vai ganhar uma cicatriz bem na região onde há a cesárea. Então, eu falo que é uma troca, né? O que incomodaria mais? De repente, a barriga do jeito que está, um pouquinho mais eventrada, com um pouquinho mais de flacidez, sem cicatriz, ou uma barriga mais retinha, mais bem definida, mas com uma cicatriz, que às vezes pode se estender um pouquinho mais. E a questão da pele não é toda mãe que passou pela maternidade que vai ter essa pele, essa flacidez, esse excesso de pele. Acho que também é muito da genética, do quanto ganhou de barriga ali na gestação, né? É muito individual, assim como estria na gestação, não é todo mundo que tem. É muito individual. Mas uma confusão que eu percebo muito das pessoas que perguntam sobre abdominoplastia é se é a mesma coisa que lipo, não. Se faz abdominoplastia, também faz a lipo. Não, são coisas diferentes. A lipoaspiração é uma cirurgia na qual você, com uma cânula, você tira a gordura localizada. Hoje tem nomes diversos para lipoaspiração, como lipo HD, lipo 4K, mini lipo, hidrolipo. São todos nomes diferentes para o mesmo procedimento. Eu falo que é propaganda. Para poder vender, às vezes, de uma maneira mais cara ou, de repente, minimizar falando mini lipo, colocando como se fosse uma coisa mais banal para fazer em consultório. Só que não, lipoaspiração é cirurgia. Cirurgia você tem que fazer no centro cirúrgico, com anestesia, com toda a monitorização e toda a retaguarda. É por isso que eu vejo bastante gente com medo de lipoaspiração, porque é onde acontecem as maiores desgraças e tragédias. Que o pessoal fala, mas foi só uma mini lipo, foi uma lipo fracionada e fez um consultório. Aí teve uma intoxicação medicamentosa, aí de repente teve uma perfuração e não tem nenhum suporte, não tem nenhuma retaguarda. Então a lipoaspiração está indicada para retirar aquela gordurinha localizada. Só que a gordura ela preenche a pele. E uma vez que você tira essa gordura, a pele perde o preenchimento, ela pode ficar mais flácida. Aí entra a plástica de abdômen. A plástica de abdômen é para tirar o excesso de pele. São coisas diferentes, mas que podem se associar. Que aí, no caso, quando faz uma lipoabdominoplastia. Faz a lipoaspiração associada à plástica de abdômen, quando tem indicação, para tirar o excesso de pele e aquela gordurinha que é mais localizada. E sobre a diástase, né? Na abdominoplastia que é possível corrigir a diástase. Sim. Que faz costura ali os músculos. Aqueles 2 músculos que eles correm em paralelo, que é o reto abdominal, na gestação e quando engorda, ele distende e ele afasta. Aí na cirurgia a gente reaproxima com alguns pontos, para deixar ele mais retinho e ele mais justo. São pontos contínuos, né? São pontinhos separados para dar mais firmeza no abdômen. Mas pode voltar a diástase? É muito difícil, mas de repente por algum esforço, às vezes mesmo inadvertido, pode romper algum ponto, isso pode acontecer. Às vezes uma flacidez maior da musculatura pode provocar esse afastamento e às vezes precisa fazer um reforço maior. Mas não é tão comum. Mas é durante a cirurgia de abdominoplastia que você faz a correção da diástase. Hoje pode ser feito também através de vídeo, sem a necessidade de acrescentar aquele corte. Você faz por vídeo cirurgia. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes a pessoa não tem indicação de fazer uma abdominoplastia, não tem pele,
mas tem uma diástase. Ela consegue fazer? Tem duas opções. Você pode fazer tanto uma cicatriz ali embaixo, como se fosse de cesárea, e descolar todo o abdômen e fechando aquela musculatura, aproximando ela. Ah, não, eu tive todo o cuidado para ter um parto natural, para não ter nenhuma cicatriz no meu corpo. Eu não aceito ter uma cicatriz para corrigir a diástase, por exemplo, e isso me incomoda. Hoje pode ser feita por vídeo. Então, uma videocirurgia, você vai fazendo essa correção por dentro do abdômen. Também existe essa outra opção. Acaba sendo até um procedimento onde tem uma recuperação um pouquinho mais rápida, porque você não tem aquele descolamento todo, mas é um outro tipo de cirurgia. Mas pode ser feito também. Então, a gente tem essas duas opções. E no meu caso, que as pessoas perguntam muito, que é o umbigo. O umbigo é a coisa que as pessoas mais temem da abdominoplastia, porque né? é a única cicatriz que ela fica exposta. A cicatriz de abdômen, por mais longa, ela fica escondida com a roupa íntima, com uma roupa de banho. Você vai colocar uma roupa normal, você não vai expor. Agora, cicatriz no umbigo, a única cicatriz que o ser humano aceita ter é a cicatriz umbilical, que é a do nascimento. Só que quando você faz uma plástica de abdômen, aí você tem na cabeça, fala assim, pô, mas eu vou tirar meu umbigo, vai fazer um novo. Não, na verdade é o mesmo, só que fica com uma cicatrizinha em volta. Fazendo uma analogia bem esdrúxula, na verdade é como se você tirasse o botão de uma camisa e colocasse numa outra casinha. Basicamente é isso. Só que no seu caso, você não tinha uma flacidez suficiente para fazer uma plástica de abdômen convencional, onde a gente faz a retirada ali do umbigo e depois transporta ele para um outro ponto. Na verdade, foi desinserido e tracionado 1 centímetro mais para baixo. Então, foi feita uma plástica normal, amarrou a musculatura e a gente traciona um pouquinho mais para baixo, são pontos internos. Tem ponto, foi feito o umbigo, mas só que é tudo feito por dentro para não ficar com aquele estigma de cirurgia. Para as pessoas olharem e falar assim, ninguém vai falar que fez uma plástica de abdômen, porque não tem cicatriz no umbigo, como é que fez? Mas são pontos internos. E no meu caso, eu tinha um umbigo alto. Tinha um umbigo alto, o que favorecia, a sua anatomia favorecia. É uma técnica que não é para todo mundo, são para algumas pessoas. É quando você tem um umbigo um pouquinho mais alto, a sua flacidez se concentra mais na região entre o umbigo e a região púbica. Não é um procedimento de escolha, é mais de exceção. Mas quando tem indicação é fantástico, porque você não tem estigma. Você vai colocar uma roupa íntima, você vai colocar uma roupa de banho, vai usar uma mini blusa, ninguém vai falar que você fez uma plástica de abdômen. Então, quando tem indicação, na minha opinião, é maravilhoso. Porque eu vejo as pessoas, esse umbigo ficou ótimo. Eu penso, mas é porque é o mesmo. É o mesmo, exatamente. Ele não mudou, ele só abaixou. Só abaixou um pouquinho. E fica mais esticado, né? Porque, que nem eu falei, a lipoaspiração, quando ela tira a gordura, tira o preenchimento e a pele tende a ficar mais flácida. E quando a pessoa tem muita pele em cima do umbigo, principalmente, fica aquele umbiguinho mais triste. E aí, para você melhorar esse aspecto de umbigo triste, aí tem duas opções. Ou usa a tecnologia para estimular a retração de pele, ou tem que fazer a cicatriz tirar em volta. Não tem muita outra opção. E falando da abdominoplastia ainda, quais são os... não pré-requisitos, os preparos, né? Exames que tem que ser feito, o que aquela pessoa precisa para ir para essa cirurgia? Tá, antes de qualquer coisa, tem que estar em bom estado geral, né? Tem que já saber que toda cirurgia tem risco, então vai ter que fazer um exame de sangue para ver se não tem anemia, se os eletrólitos estão bem, uma avaliação cardiológica, um ultrassom de parede abdominal para descartar a possibilidade de ter algum defeito, como hérnia ou uma diástase mais extensa. Você vai precisar usar materiais especiais ou técnicas diferentes para fazer essa correção. E entender todo o processo, né? É imprescindível, porque que nem você falou, não é mágica. Que você faz a cirurgia, você está pronta. Então eu falo que o pessoal acha que cirurgia plástica é maquiagem, que você faz, já está linda, maravilhosa. Você já vai sair do hospital pronta. Vai ter que andar curvada, vai ficar inchada. Então, se você for se pesar antes da cirurgia e se pesar depois você está mais pesada, pelo inchaço, pela retenção de líquido. Para voltar ao peso normal, em média, com uns 30 dias. Para começar a ver algum contorno corporal, com 90 dias. E às vezes a pessoa tem aquela ansiedade de um resultado mais imediato e não tem jeito. Algumas pessoas recuperam um pouquinho mais rápidas, outras um pouquinho depois, mas uns 90 dias. Então, os exames estão todos prontos, estão tudo direitinho, sem nenhuma contraindicação. Aí já pode pensar em programar de fazer a cirurgia.